Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre o SARS-CoV-2 ou o novo coronavírus. Os vírus podem apresentar várias formas, como podemos observar na imagem aqui ao lado, de vários tipos de formatos de vírus que podem hospedar tanto animais como seres humanos. No entanto, os vírus eles possuem algumas estruturas básicas, que são, a presença do material genético, que pode ser DNA ou RNA, a presença de um capsídeo, que é a estrutura proteica que vai abrigar essa informação genética dentro dela. No entanto, existem alguns vírus que podem ser envelopados, que na verdade são envoltórios compostos por basicamente lipídios e proteínas, como é o caso da Covid-19. Nós temos aqui ao lado um exemplo de um vírus nu e de um vírus envelopado. Diz o nome nu porque justamente ele não tem esse envelope que proteja esse capsídeo. Porque os vírus que são nus, eles só têm apenas capsídeos e o seu material genético. Já o vírus envelopado vai ter o seu material genético, o capsídeo e o envelope. Todos os vírus, eles são acelulares. Isso quer dizer que eles não possuem células. Também, por não possuir células, eles não têm metabolismo próprio. Porque eles não têm célula, então eles não possuem organelas. Para poder se replicar, eles necessitam de estar dentro de um organismo e se instalar dentro de uma célula desses organismos. O processo de reprodução de um vírus é dividido em dois ciclos, o lítico e o lisogênico. Então, aqui nós temos um exemplo básico do vírus de bacteriófago, que é aquele que hospeda células de bactéria, representando os dois ciclos. O ciclo lisogênico nada mais é do que aquele ciclo onde o vírus ele vai depositar o seu material genético dentro do interior da célula e esse material genético, ou seja, o DNA viral, ele vai se unir ao DNA da bactéria e a bactéria ela vai acabar se reproduzindo de forma sexuada, ou seja, criando uma cópia de si mesmo, onde nesse indivíduo que ela já criou já tem a célula dela, o seu material genético já está modificado, como ocorre nesse exemplar, né, do C até o E. Quando ela chega nesse estágio aqui, ou ela pode voltar novamente ao ciclo lisogênico e continuar produzindo células de bactérias com DNA modificado, ou seja, aquele que tem o DNA viral, ou ela pode voltar para cá e começar o ciclo lítico. O ciclo lítico é aquele basicamente aonde, esse material genético que ficou lá da célula, ele começa a se modificar e começa a produzir estruturas virais. Quando essas estruturas virais elas já estão prontas, acaba-se a célula entrando em lise, ou seja, elas se rompem e essas estruturas virais elas saem para o meio externo e vão novamente hospedar células saudáveis e começar novamente o ciclo. Aí entra para o ciclo lisogênico, onde vai formar toda esse ciclo novamente, e depois entra no ciclo lítico e assim sucessivamente. O SARS-CoV-2, ou novo coronavírus, ele recebeu esse nome justamente por se parecer com o vírus SARS-CoV, que surgiu lá em 2002, tá? No entanto, a família do SARS ela é enorme e existem vários membros delas, e alguns deles causam doenças em seres humanos. Como havia falado, em 2002 ocorreu um surto da síndrome respiratória aguda grave, daí o nome SARS, que causa, né? Ou seja, ela é causada pelo vírus do SARS-CoV e ele se espalhou em mais de 26 países, contaminando 8.098 pessoas e matando 774 pessoas. E teve a origem, a princípio, lá na China em 2002, né? E vai aparecer lá em 2019 depois. Mas um vírus diferenciado um pouquinho, tá? Presta atenção. Antes de aparecer em 2019,
ele apareceu em 2012, né? Então, de 2002 a 2012 foram 10 anos. Ele foi identificado, esse novo vírus, lá na Arábia Saudita e depois nos demais países do Oriente Médio. Por este motivo, ele recebeu o nome, né, de Síndrome Respiratória do Oriente Médio, ou MERS-CoV, tá? E o novo coronavírus, assim chamamos, ou SARS-CoV-2, ele teve o início do seu surto em 2019 lá em Wuhan, na China, tá? Que é o vírus causador da Covid-19. Só que ela já é um pouco diferente, ela é similar ao COVID de 2002, mas ela já tem algumas modificações, por isso que ela se chama COVID-2, tá? O coronavírus chegou ao Brasil em 2020 e no dia 11 de março de 2020 foi que ele foi considerado uma pandemia mundial. Por quê? Porque a pandemia é quando o vírus ele está acontecendo em vários locais do mundo. Se não, poderia ser, se fosse só em Wuhan, seria uma epidemia, em alguns locais seria uma endemia, mas no mundo inteiro, pandemia. E aqui nós temos exemplo dos estados onde surgiu os primeiros casos suspeitos de coronavírus. Como o vírus funciona? Primeiramente, o coronavírus ele pertence à família dos coronavírus. O vírus que causa a Covid-19, ele é um vírus de RNA, tá? Ou seja, ele é um vírus que dentro do seu material genético é o ácido ribonucleico e não o DNA. O DNA ele se chama ácido desoxirribonucleico. O nome corona é devido à estrutura da sua superfície, lados, né, está acoplado ao seu envelope, semelhante a uma coroa. E as doenças que estão associadas ao coronavírus é justamente as respiratórias, as hepáticas, as neurológicas e intestinais, que podem acontecer em mamíferos e aves. Eles têm grande potencial de transmissão entre espécies e ele é de rápida adaptação, por apresentar um genoma grande, tá? O maior entre os vírus de RNA e alta taxa de mutação e recombinação. Então, justamente por ela ter essas características no seu material genético, é que faz esse vírus ele ser, né, potencialmente transmissível e de fácil adaptação. E também podemos observar de variâncias também, né? E se observar, ele já vem variando, né? Desde o seu aparecimento ali em 2002, 2012 e agora 2019. Nós observamos que em 2020, 2021 já existem algumas, né, variâncias destes vírus em sua população nessa família. O novo coronavírus é composto externamente por uma camada de lipoproteína, ou seja, de lipídios e proteínas, e é justamente nessa camada que encontramos as espículas, ou seja, a coroa, que é composta de glicoproteínas. Nós temos aqui na imagem as estruturas principais, que é o material genético, que é o RNA, o envelope e o capsídeo. Dentro do capsídeo nós encontramos esse arranjo que guarda lá o material e o envelope, onde nós vamos encontrar no envelope as glicoproteínas com a espícula S, que vai ser, né, uma estrutura muito importante para a fixação do COVID. Vamos ver como é o novo vírus e como ele se reproduz. Então, como vimos anteriormente, o vírus ele vai ter aquelas estruturas básicas, o material genético, que é o RNA, o seu capsídeo, né? A membrana também glicoproteica, que é o envoltório que envolve o material genético, e algumas proteínas, que nesse caso dá o diferencial no coronavírus, que é a proteína S, que é aquela que permite o encaixe do vírus na célula, que é justamente essa, a proteína N, que camufla o RNA diante do sistema imunológico, que é justamente essa, a proteína E, que ajuda a infectar outras células.
que são essas menores aqui. Uma vez o indivíduo infectado com o vírus do coronavírus, esse vírus ele vai procurar uma célula. E a célula humana, ela apresenta um receptor que se chama ACE2. Então, o vírus ele vai encaixar sua proteína S. E uma vez acontecendo esse acoplamento, o vírus ele vai introduzir o seu RNA dentro da célula. E a célula ela vai entender que o RNA do vírus é o seu próprio e cria milhões de cópias deles, a partir das quais produzirão proteínas virais. Todos os componentes que se agrupam para formar novos vírus completos, eles saem das células e infectam outras células, como nós podemos observar aqui. Então, nessa imagem, é exatamente aquele ciclo que nós falamos anteriormente. Nós observamos que o vírus ele vai procurar a célula, ele vai se acoplar, né? O coronavírus ele tem algumas proteínas que vai burlar o nosso sistema imunológico, por isso que as pessoas adoecem e o vírus ele persiste por mais tempo dentro do organismo, justamente porque ele cria essa deficiência dentro do nosso sistema imunológico. E aí nós podemos observar justamente aqui que nós temos o ciclo lisogênico, onde o vírus ele lança seu material genético dentro da célula. A nossa célula ela entende, né? Ela é burlada a entender que esse material genético é nosso e acaba criando várias cópias. E daí, quando ele produz, né, essas proteínas virais, elas acabam se transformando realmente em vírus completos. E nós observamos já aqui o ciclo lítico. Nesse momento aqui, quando eles já estão prontos, né? Cada vírus ele pode criar em média a 10.000 a 100.000 cópias. Eles rompem a célula, ou seja, mata a célula e volta novamente a atingir novas células. Certo? Ele é lançado na corrente sanguínea. Eles vão procurar novas células saudáveis para criar mais 10.000 ou 100.000 cópias. E aí volta novamente esse processo do ciclo. Tá? A aula de hoje é mais para que vocês pudessem entender o que é o vírus, quais são as estruturas do vírus, quais são as estruturas que tornam o coronavírus diferente, entender um pouquinho da história sobre o vírus. Nós só podemos observar que já houve ali, né, umas variâncias entre o vírus. E na próxima aula nós vamos conversar sobre variância, sobre a importância da vacinação, para que vocês possam compreender melhor esse leque, né, sobre o coronavírus, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês me perguntam, que eu tiro a dúvida de vocês. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.